Fala, minha fiel torcida, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Vamos acompanhar aqui as últimas informações do Corinthians, que segue aí com 4 derrotas consecutivas. Vergonhosamente foi derrotado pelo Curitiba por 2-0 na Neoquímica Arena na noite de ontem. Tem muito trabalho pela frente para Dorival Júnior. Chegada de Jesse Lingard confirmada. Foi anunciado ontem no elenco do Corinthians e apresentado à fiel torcida. Então já deixa aquele likezão aí no nosso vídeo e vambora pra notícia. Responde. É isso, entendeu? Então é o Corinthians. O Corinthians tem um jogador que manda no clube. Ele contrata, ele joga quando quer. Os jogadores se mobilizam para determinados jogos. Isso para mim é inadmissível. E alguém tá falando agora aí, deve estar falando, tá falando isso porque o Corinthians entubou o Palmeiras ano passado. Parabéns, ganhou merecidamente. Entendeu? Não é por isso. É porque para mim é inadmissível. Tá? Então, é inadmissível, como jornalista, como cidadão, ver um time que se contenta com isso. Na verdade, a instituição, ela se contenta com o 10º lugar, com o 12º lugar, no principal campeonato do país. Então, essa que é a minha indignação, sabe? É óbvio que eu não esperava. Eu ontem falei, não precisa nem jogar. Se jogar 10%, ganha o jogo. Mas não vou mais falar isso, não. Obrigado, aliás. E aí, Arnaldo? Bom, eles resumiram bem. Começando pelo Curitiba, que o Vessone falou, de fato, né? E acho que é sempre importante, na medida do possível, a gente identificar qual é o adversário. Assim como era o Barcelona de Guayaquil. Porque a nossa impressão é que sempre o time mais forte, o time mais tradicional, vai ganhar com o pé nas costas. Curitiba completou ontem seu 11º jogo sem perder fora de casa. O Curitiba é um fenômeno a ser estudado. É muito discrepante um time ser tão melhor fora de casa do que dentro de casa em termos de resultado. É muito discrepante. Eu falei ontem aqui... Invertido é mais fácil de achar. Muito mais. A maioria. A maioria, dos times fracos, médios, né? O casa é forte e tal. Assim como todos os times que vieram da Série B ano passado eram. Né? A Chapecoense, por exemplo, vai pegar o São Paulo. E o Curitiba foi da Série B para a Série A praticamente sem ganhar em casa. Já era uma característica do time do Mozart. Com o Seabra, que aliás já ganhou do Corinthians outras vezes, o Seabra tem boas partidas, é um bom estrategista. Continuou com essa marca. Mais frágil em casa, com dificuldade de propor e forte fora de casa. E acho que o Curitiba foi mais do mesmo que ele vem sendo. O que a gente esperava é o Corinthians numa outra voltagem. É um pouco o que os dois falaram. E pode ser na indignação, na dividida, em pegar a bola, em correr, em pressionar, né? Isso tudo que, por exemplo, os jogadores do Flamengo começaram a fazer de novo. O Flamengo não foi brilhante ontem, não. O futebol hoje é assim, cara. Se você não tem mobilização, desarme, o Flamengo vai perder pro... Quem é o lanterna do campeonato? Vai perder pro Cruzeiro. Ou Vasco. Ou vai perder pro Remo. Ou vai perder pro Chapecoense. Ou vai perder pro Curitiba. Ou pro Lanús. Ou pro Lanús. Né? É básico. Talvez a principal virtude do Palmeiras, seja o time mais forte desse começo de ano, seja justamente em quase todas as partidas ter essa mobilização. Não teve no Novo Horizonte, tomou de 4. É assim, é básico. E o Corinthians, particularmente, por uma série de questões do presidente, passando pelo presidente do Conselho Deliberativo, que estavam se engalfiando, pelo técnico, que tem essa característica, ou o principal jogador, que é dono, ele só joga, ele só se mobiliza quando quer. E não quer dizer que, mobilizado, ele vai ganhar sempre. Talvez ele perca. Mas é incrível, porque fica aquela pecha de escolher jogo. Que é uma pecha muito confortável, né? Para todo mundo que trabalha no clube. Porque tá devendo para eles? Não tá. Salário, Não. Tá tudo em ordem. É o conforto então... que aconteceu no Flamengo. Por isso a comparação. Quais são os 2 clubes que mais ganharam ano passado no Brasil? Flamengo e Corinthians. Coisas diferentes, mas foram os 2. Como é que eles voltaram esse ano? A barriga cheia. E o caso, né? O Flamengo resolveu dar uma chacoalhada institucional. Tirou... Vamos combinar. Vamos comparar o Felipe Luiz ao Dorival hoje, não dá para comparar. O Flamengo decidiu mexer. Olha, aqui a minha decisão para mexer com esses caras é trocar o técnico.
Não estou dizendo para o Corinthians fazer isso, não. Eu não sei se essa é a melhor solução. Qual é? O que a gente sabe é que o Corinthians tem um comando hoje, que também se estende à comissão técnica, que é um comando que tem dificuldade em mobilização para campeonatos e pontos corridos, como disse o Vessone. Ponto. Foi assim com o Dorival em todos os clubes. E me parece que o Corinthians agora está olhando mais para o sorteio daqui uma semana da Libertadores do que para o Brasileiro. Porque não ganhar do Bahia na estreia é compreensível. Era Vila e tinha domingo tinha Brasília. Domingo, Isso. Agora, 10 dias de folga, Cara, pontos voltar corridos. para casa, não dá. Você- Para ter esse tipo de atuação e perder os 3 pontos, não dá. A gente ficou discutindo tanto qual que seria a possibilidade. Ontem era um jogo chave para saber se eu vou brigar na parte de cima ou se eu vou ficar na zona do limbo. E foi um sinal, vou ficar na zona do limbo. E vou ver as Copas, né? Porque não teve... E, de novo, é o que o Vessone falou, não é por 2-0 pelo adversário, é pela forma como o time encarou o jogo. Né? Encarou como se fosse um jogo qualquer. E acho que esse é o tempero desse campeonato. Ele não é um nível técnico top, ele não tem times brilhantes fora um ou outro, mas ele tem esse tipo de equilíbrio. O menos forte, porque todos são fortes de alguma forma, Sim. ele pode ganhar do mais forte, do que mais investiu, se ele tiver mais mobilizado. Assim. Essa é a dificuldade de um campeonato que tem lá os 2 favoritos, a dificuldade para quem joga da parte de baixo. É essa a questão. O Coritiba, onde está o Coritiba agora? Agora tá Onde está a Chapecoense? Onde está... Foi como o Mirassol começou ano passado. Todo mundo que sobe está com o Mirassol na cabeça. Claro que ninguém imagina que nesse campeonato tenha outro Mirassol que vai para a Libertadores direto. Aliás, só via brasileiro só foram 5 para a Libertadores direto, entre eles o Mirassol. 2016. Né? É o menor número de brasileiros na Libertadores desde 2016. E quem foi para a Libertadores também não via brasileiro, foi o Corinthians pela vaga da Copa do Brasil, foi o 6º. Né? E talvez por isso ele esteja acomodado. E talvez o título de Brasília deu mais acomodação. Então é uma acomodação que não combina com um time que tem esses recursos técnicos, que tem essa torcida e tudo mais, não combina. E acho que, aí, voltando só à última questão envolvendo a comissão técnica, é uma comissão técnica que se estabeleceu e se firmou pelas conquistas, porque não existe uma identificação prévia entre a comissão técnica e o clube. Então, o Dorival, o Lucas, eles vão precisar lidar com essa situação até a parada, porque o perder em casa nesse campeonato custa o seguinte: qual é o próximo jogo do Corinthians? Vila. Santos na Vila. Torcida única, Santos, daquele jeito, Neymar querendo dar resposta. O próximo jogo, se você perdeu em casa, é sempre é muito difícil você se reabilitar. E depois a Arena Condá. 2 É o fora. sintético. E aí, se toma 2 tundas, como é que nós vamos fazer? Vem O o que nós vamos falar? Flamengo na Arena. E Fluminense no Maracanã. Lembra depois. quando a gente viu a sequência ontem aqui? Esse é o jogo, assim como é pro São Paulo. É. Ou você ganha, ou você vai... Provavelmente você não vai ganhar nas próximas 3. Né? Então é uma situação complicada Então, a partir assim, de agora. eu só não gosto quando falam que o problema é o campeonato, né? Porque o campeonato de Não. pontos corridos... Não é um problema, é a virtude do Pois campeonato. Agora, vem cá. Para você motivar os jogadores, você precisa trabalhar com metas, certo? Não dá para você fazer a meta de jogo a jogo, porque aí você fala, olha, nesse jogo nós vamos ganhar. Perde, o jogador fica tudo olhando para você. Então, o ideal é você trabalhar com metas a cada 15 pontos, a cada 5 jogos, né? Ou você vai fazer 3 em casa e 2 fora, ou 2 fora, ou ao contrário, 3 fora e 2 em casa. E você estabelece uma média, né, uma marca que o time precisa atingir minimamente diante dos seus objetivos. Não é possível que o Dorival e a comissão técnica do Corinthians não consigam dizer para o Corinthians que, ao enfrentar Coritiba em casa, Santos na Vila, depois a Chape lá na Arena Condá e o Flamengo em casa, você não tem uma meta de pontos que você tem que conquistar. E a primeira foi pro saco, porque eram 3 pontos. Não é desrespeito ao Coritiba campeão brasileiro. É um time que está se reestruturando, está voltando para a Série A,
né? Foi vendido. A torcida é enorme, o estádio é grande. Cara, é uma potência do futebol brasileiro, o Coritiba. Não é essa a questão. A questão é que a expectativa que você tem do Coritiba e esse ponto, e esses 3 pontos que o Coritiba ganhou, eles serão fundamentais lá na frente. Não sei se vai dar. O Ceará fez isso bem ano passado, não sustentou. Começou e... Foi cair na última rodada. Exatamente. Não deu. Foi lá, Não? foi, caiu na última rodada. Isso, entendeu? Às vezes uma boa largada não é suficiente. Às vezes não, mas, pô, largar Ajuda bem... muito, né? Ainda mais se você tem dificuldade de jogar em casa, você pode fazer uma a cada 5 pontos, a cada 15 pontos eu vou ganhar 7. Entendeu? 2 vitórias fora e um empate em casa, são 7 pontos. Você vai indo, vai ficar perto, mas vai indo. Talvez 8, mais um empate, enfim. Eu não consigo entender, cara, juro. Não consigo entender como um clube que tem tudo, porque se fosse um clube qualquer outro clube na situação do Corinthians já teria, não é desaparecido, mas caminhando para tal. Só para não deixar passar, isso que vocês estão vendo foi o Jaci, ele tomou uma bolada, zagueiro do Coritiba, fez até o gol, né, um dos gols. Bom zagueiro, né, fortão, tal. Tinha se destacado contra o São Paulo, né? Tinha se destacado contra o São Paulo, tinha feito uma entrevista legal contra o São Paulo, mas o que a gente está vendo é aquela ambulância lá, porque ele tomou uma bolada e foi para o hospital. O Coritiba emitiu um comunicado na madrugada dizendo que ele está bem, fez todos os exames, está tudo legal, agora está em... O Novelli demorou uma eternidade, porque o médico do Coritiba invadiu o campo, vocês viram isso? O médico invadiu o campo sem autorização dele, o médico sentiu que... porque a bola estava do outro lado e aí seguiu o lance e aí o médico começou a perceber que ele não levantava, que não era frescura, não era cera, e aí ele deu uma invadida no campo. Esse é o efeito colateral dessa... Perfeito. Dessa epidemia de simulação e cera. Quando é sério, quando é sério, o cara corre o risco de morrer em campo. Eu lembrei de você ver na cera. Só 2 coisas que eu esqueci de comentar. A primeira é do gol, a gente mostrou o gol dele, do Jaci, inclusive. Eu estava no estádio e aí meu amigo do lado, né? E aí eu fiquei uns 45 segundos. O zagueiro tá livre, hein? E lá, enrolando para bater o escanteio. Ele é grande, hein? O zagueiro tá livre, ele foi pra área, estão cuidando do Maicon e o outro tá livre. Aí o Alan dá uma encostada nele e eu lá, fiquei 10, 20, 30, 40, 50 segundos falando, o zagueiro tá livre. Bate o escanteio, gol do zagueiro. Então assim, se eu tô vendo lá de cima, por que ninguém do Corinthians sabe que tem os 2 zagueiros subindo e não vai pegar o cara? Então é uma desconcentração, uma desconexão. Olha lá, ó. Ele tá ali, de novo, livre, entendeu? Não teve um cara para encostar, atrapalha ele a subir, não precisa subir com ele, é só atrapalhar, joga o corpo nele, não deixa ele... Aí ele vai, gira a cabeça e faz o gol, ó. Mas isso não é agora, ele não tá livre agora. Eu fiquei quase 1 minuto falando, ele está livre, porque demorou, embaçou pra caramba pra bater. Saiu o Gustavo Henrique. E aí o Gustavo tava com o Maicon, não sei o que tal, e deixou ele livre. E a outra coisa que faltou comentar, do Bidu. O Bidu veio dar a carteirada, e com todo o respeito, né, Bidu? Uma Supercopa, né? Um Paulista e uma Copa do Brasil, não dá pra você carteira. Quando é assim, meu amigo, faz o seguinte, pega na coletiva e fala, vai passar na zona mista? Não jogamos nada, a gente tem vergonha do que a gente fez, o torcedor tá completamente certo. Esses caras estão mal acostumados. Sabe por que tá mal acostumado? Porque a torcida do Corinthians não enche o saco dos caras. Passa os 90 minutos ajudando os caras e apoiando. Esses caras precisam um pouquinho ir para outro clube, para ver como que é. Comparação do Flamengo. Para ver como é que é outro clube, com 10 minutos tendo vai a hora que pega na bola, na escalação. Aí o cara vai dar valor pelo que viu, porque fica fácil demais jogar no Corinthians. Como a torcida não enche o saco os 90 minutos, porque é um mantra do torcedor, o grito que veio depois, o juiz apitou, acabou o jogo, aí os jogadores se reúnem lá para fazer aquele tchauzinho para a torcida, eles tomam esse recado. Aí o cara perde um pouco a noção das coisas. Sabe o que aconteceu, Bidu, com o time de 2011, 12, 13? Os caras sentaram nas conquistas e pirulitou todo mundo. Foi todo mundo mandado embora depois. O time era campeão brasileiro em 11, Libertadores e Mundial de Clubes 12, Recopa e Paulista em 13. Aí simplesmente largam a mão no brasileiro de 13, vem o Mano e fala, do jeito que tá aqui, essas barrigas cheias, e começa a limpar e faz a reformulação que é necessária. Então, não é esses 3 títulos que fazem você querer dar uma carteirada. Isso é uma brincadeira de mau gosto, né?
Agora, bom, estamos ouvindo aí a torcida ou joga por amor, tal, o que você ia falar, não? Eu ia falar, eu estava olhando a flanela perto de você, eu queria falar um pouco sobre o Memphis. Opa, já boa. foi. Peraí, deixa eu pegar ela aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Nossa. Sim, vamos falar do Memphis. É, porque na Esse ano, verdade, nenhum gol, E uma assistência uma em 10 assistência e um jogos. pênalti perdido. duas contratações e um gol, veto né? numa venda. Né? Então, Nenhum. Nenhum gol e o Peio perdeu um pênalti, mas E fala. só uma assistência. mais duas contratações e um veto na venda do André. O Memphis, assim como é difícil encontrar um paralelo, né? Talvez um Neymar do Santos, tal. O Memphis, ele só vai valer a pena se ele tiver 100% envolvido. Esse ano, vai ser o que a gente sempre falando, esse ano tem Copa do Mundo. A Copa do Mundo vai ser a última para o Memphis, talvez a última para o Neymar, a última para um monte de gente. Esses caras, e é natural, só vou dizer, natural também para os mais jovens, que vão fazer sua primeira Copa ou segunda Copa, eles estão com as atenções divididas esse ano. Ponto. À medida que o tempo vai passando, o jogador fica pensando, se eu me lesionar, eu estou fora da Copa. Então o Memphis está olhando, o Rodrigo está fora da Copa. O Mbappé é dúvida para a Copa. O Cristiano Ronaldo é dúvida para a Copa. Olha as figuras, Mbappé e Cristiano Ronaldo. Né? O Neymar, né? Não vou para Mirassol porque não sei o quê. Então tem um monte de coisa passando na cabeça do Memphis. Só que, aí que tá, aí aparece o clube do Memphis. O clube do Neymar, o clube do Cristiano Ronaldo. O que os caras têm a ver com isso? Não tem. Ainda mais você sendo uma referência completa desse clube. Então não vai dar para o Memphis empurrar com a barriga até a Copa. É bom ele saber disso. Porque senão não vai ter, a flanela vai ser de fato aposentada. E a torcida do Corinthians é aquela torcida que o Vessone falou. É aquela que não pega no pé de jogador durante o jogo, mas ela é super capaz de identificar quem não está 100%. E aí acabou pro cara. Já foi assim com qualquer ídolo na história do Corinthians. Tevez, Sócrates já foi, Rivelino, vários, Edilson, vários. Então é bom que ele saiba também que Tem o outro lado. tem o outro lado da moeda, né? E esse ano, de fato, ele não está jogando nada. Nada. Não tá jogando nada, Vessa. E o nosso Zaccaria também estreou. Jogou, na verdade entrou em campo, porque ele nem pegou na bola, não foi isso? O Lucas Silvestre troca 4, aliás, depois do primeiro tempo que teve, eu juro, eu tenho dificuldade para entender os treinadores. Eles argumentam de que a gente tentou organizar de novo no vestiário e volta o mesmo time depois de jogar o que não jogou. Eu, de verdade, eu tenho dificuldade, assim, porque todo mundo no estádio falou, agora vai ter troca, né? Mas dá para identificar, porque muitas vezes assim, tá tudo tão errado, todo mundo tão mal, que você não consegue, vou trocar esse por esse. Não sei se... Ontem era o caso, né? Ele até fala, podia ter trocado os 10 de linha, ele falou. Então, mas a pergunta é, por que isso? Sim. E o quê? Depois de 10 dias de treino... Por quê? Depois de tanto tempo de treino e tal. Não, por quê? Por que você vai fazer um jogo desse, vestindo a camisa do Corinthians, jogando em casa, não diante dos 40 mil de sempre, mas dos 35, já tem um diagnóstico, porque da queda essa de público, você pode contar já. É isso que intriga, o porquê, por que esse desleixo, sabe? É o que a gente está falando aqui, né? É uma coisa que eu não entendo. Eu não entendo. E o treinador, cara, ele fica sem... Você vê que o treinador não tem o que falar. Não tem muito o que falar. Sabe? Mas pelo menos ele foi bastante mas, claro, né? Entendeu? É pra trocar todo mundo, não jogou nada, comissão técnica não foi teve mal. enrolação. Taticamente, eles fizeram linha 4, zona 14, não teve essa encheção de saco, assim. Você sabe que acho que tem uma pista aí que é a fala do Bidu, sabe? Não podemos esquecer que a gente trouxe 3 Então, mas é que se for barriga cheia é pior ainda. Isso não é tolerável em nenhum lugar. No Corinthians é menos 20 vezes tolerável. Né? E fica menos 40, os seus 20 mais os 40, lembrando que é uma Copa do Brasil, um Paulista e a Supercopa. Se você ganha Libertadores, Mundial de Clubes e Recopa,
Igual aquele time de 11, 12, 13, brasileiro, Libertadores, Mundial, Paulista, Recopa, 5 títulos Como se eles nem aquele time sufre. Nem aquele time, até aquele time sucumbiu, porque entra o Mano e fala, eu não dá, esse sujeito que tá aqui, obrigado, e aí começa a tirar um por um e vai tirando até que reformula todo mundo e tal. E aí o Tite em 15 dá continuidade, campeão brasileiro, já com o time reformulado pelo Mano. Então, e se tiver desse jeito, tira os caras, põe o moleque pra jogar, dane-se. É aquilo, a gente sempre compara o Flamengo ao Palmeiras, mas em outro aspecto, ainda mais nesse ano, dá para comparar o Flamengo com o Corinthians. O que aconteceu com o Flamengo, que beira o histerismo, mas também é uma característica, é que a glória de ontem não serve para hoje. Não dá para comparar o que o Flamengo fez com o que o Corinthians fez. O que aconteceu com o Flamengo? Perdeu 2 taças lá, perdeu uma. O Corinthians, o time se vergonha. Eu não estou justificando a atitude da torcida do Flamengo, mas estou dizendo como funcionam as coisas. Não, a barriga cheia não serve nem para o melhor, que foi o Flamengo. O Corinthians não foi o melhor. Ganhou 2 taças. Então, assim, o que aconteceu no Flamengo é ruim porque ela é quase um estímulo à troca. Eu vi uma acomodação. Por exemplo, eu não duvido que a troca no São Paulo teve a ver com o movimento do Flamengo. E aí, acho que o Dorival precisa ficar esperto. Certo? Não tem crédito. Não tem crédito. Até tem, mas ele acaba. Não. Esse crédito tem em poucos clubes, né? Então, por isso que toda vez o Palmeiras chega e fala, olha lá, aqui o Abel ou a Leila fala que é diferente. Aqui é diferente e é diferente. Para ter esse crédito aí, o Abel precisa ganhar aqui 25 no começo. taças. Mas assim, tem o crédito, tem o respeito, tem a convicção de que ele vai recuperar, que ele vai colocar no trio de novo, que ele vai... Antes, e aí, o Palmeiras faz habitualmente essa mexida. Como o Massini falou, tem um monte de jogador do Palmeiras que não tinha sido campeão até o título. Mas não é o caso do Corinthians agora, né? Não tem gente... Não, é o mesmo time, faz 2 anos. É isso. O Corinthians tem o mesmo... é isso. Não, mas o Corinthians tem o mesmo... O Corinthians tem o mesmo time, mas ele não tem a barriga cheia que o Palmeiras tem. Não. Tem, até tá. Mas não deveria. Almoçou legal. Mas não vai dar para ficar até amanhã sem comer. Não vai nos restaurantes que o Arnaldo vai. vai. Dá para fazer jejum intermitente até amanhã. Não dá. Né? Fala, que os títulos do Corinthians, eles não são tão importantes como os do Flamengo, mas eles tiveram um peso muito grande pela rivalidade com o Palmeiras, pela questão de ganhar em Maracanã do Vasco. Ganhar do Flamengo. Exato, ganhar do Flamengo na Supercopa. E o Corinthians tem aquela coisa, esse time começou a ser formado naquela reação do brasileiro, que também para o Corinthians foi quase um título. Sair da zona de rebaixamento para Libertadores. Há 2 anos é o mesmo time. Então, mudou técnico, mas o time é o mesmo. Né? A base do time, as referências... O time só melhora. O zagueiro que é melhor do que estava. Entendeu? Isso, surgiram alguns jogos interessantes. Surgiu o André, exatamente. E o que acontece também é que eu saí com o sentimento ontem de que esses jogadores vão receber uma cobrança que eles nunca receberam nesses 2 anos. Porque de 24 para cá, todas as idas das organizadas ao CT era tudo para apoio. Pré-clássico, pré-final e tudo mais. E eu tenho a impressão que esses caras vão ser cobrados de uma maneira pela torcida, de uma maneira que eles não foram. Foi assim o sentimento que eu saí, porque... e eu não senti isso nos outros jogos, mas nesse daqui, depois da postura e por ser em casa, do tipo, chega que esses caras precisam ser cobrados. E eu saí com esse sentimento, vamos aguardar aí as próximas horas. De querer conversar com o jogador, e aqui tá acontecendo, não dá pra vocês. Ainda mais depois do que o Bidu falou e tal, sei lá, eu tô com esse sentimento que eu acho que vai ter um tipo de cobrança que eles não viveram, o Memphis também não viveu, enfim, vai ter esse tipo de cobrança a partir de agora. Daqui a pouco eu já tenho uma ficha aqui pra mostrar pra